Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quinta-feira, dia de A Menina que Não Sabia Ler, volume 2. Estamos evoluindo, hein? Estamos chegando no final do livro já. Passamos da metade faz um tempinho. Pessoal, como é que vocês passaram a semana? Tudo bem? Para quem vem só para essa leitura, como é que vocês passaram a semana? Para quem veio da leitura de Ramsés, O Templo de Milhões de Anos, que foi publicado ontem, como passaram a sua quarta-feira? Tudo bem por aí? Bom, mais uma vez eu vou agradecer e sempre eu agradeço, claro, a cada um de vocês que está aqui, que acompanha as leituras, que deixa o seu like, que deixa o seu comentário, que compartilha o vídeo e que se inscreveu no meu canal. Muito obrigada pela disposição, pelo tempo, paciência e companhia de vocês. Para quem quer acompanhar a leitura todo dia, eu posto um pedacinho de 10 minutos, um trecho de 10 minutos no aplicativo Quai. Algumas vezes eu consigo publicar mais de um trecho por dia, mas em geral é um trecho de cada livro por dia. O link está na descrição do vídeo. É só clicar e quem já tem o aplicativo, clique e me segue. Quem não tem o aplicativo, é só clicar no link e baixar. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu semana passada. Descobrimos que o cara é um assassino. Coitada da Caroline. Oh, meu Deus do céu. Fiquei meio revoltada. E a nossa Florence é a nossa Florence. Ou melhor, a nossa Jane Pomba é a nossa Florence. O que o autor está reservando pra gente nesse volume da coleção? Vamos lá? Capítulo 21. Passei metade da noite acordado. Quando enfim consegui dormir, virei-me de um lado para o outro, atormentado por uma sucessão de sonhos em que era assombrado pelo rosto de Caroline Adams. A pele arroxeada, os olhos saltados. Acordei banhado em suor depois de sentir minhas mãos no pescoço úmido e arrepiado de uma galinha depenada, que de repente se transformava no rosto de tia Marta, que certamente merecia esse destino, pois nunca interferiu para evitar os excessos violentos de meu tio. Minha maior preocupação não foi nem a infeliz senhorita Adams, nem qualquer coisa ligada a ela, mas Jane Pomba. O fato de ela ter lido Hamlet para Morgan significava que havia enganado todos nós, quer dizer, a mim, fingindo que não sabia ler. Fiquei me perguntando o que mais ela poderia estar escondendo e por que estaria fazendo isso. Havia algum mistério ali e eu pretendia descobrir o que estava acontecendo. Gostava imensamente daquela garota. Sentia-me atraído por sua aparência esguia, seus olhos escuros, o pescoço gracioso, mas nada disso tinha importância. Eu não permitiria que me fizesse de bobo. Não seria usado. Assim que pude escapar, depois de cumprir minhas obrigações, fui até o seu quarto. Ele estava sentada perto da janela, observando a paisagem invernal, com o volume de Grandes Esperanças ao seu lado. Fiquei me perguntando se estaria lendo o livro. Poderia tê-lo fechado rapidamente ao ouvir a batida na porta. Ela sorriu para mim. Olhe para a neve, disse ela. Não é linda? Apenas acenei com a cabeça e ela subitamente pareceu ansiosa. Ah, senhor, eu não passei no teste? Ah, passou. Passou com certeza. Passou até bem demais. Eu não entendo, disse ela, agora parecendo confusa. Como poderia passar bem demais? Nós precisamos ter uma conversa muito séria. Tentei fazer de tudo para ajudá-la. Tirei-a da vida indigna e enfadonha que estava relegada neste lugar. E em troca você tirou proveito da minha ajuda e me enganou. O que está dizendo? Do que está me acusando?
O Dr. Morgan me disse que você leu Hamlet para ele. Como poderia ter feito isso se não aprendeu? Ela começou a rir. O quê? Mas eu aprendi com o senhor, quando leu e ensinou para mim. Eu lembrei parte do texto. Ser ou não ser, eis a questão. Ficou guardado na minha cabeça. O Dr. Morgan disse que você leu para ele. Como poderia saber qual era o trecho referente ao solilóquio se não entende as palavras? Não foi assim que aconteceu. Quando terminei Grandes Esperanças, o Dr. Morgan me pediu que lesse outra coisa. Eu me desesperei, como bem pode imaginar, pois não tinha outros trechos preparados. Pensei que seria descoberta. Ele pegou o único livro que viu no quarto e me disse para ler alguma coisa. Meu coração começou a acelerar e pensei que fosse explodir. Posso lhe garantir, pois tinha certeza de que ele iria descobrir tudo. Mas então enxerguei uma possibilidade, uma pequena chance. Abri o livro ao acaso, pois, como o senhor bem disse, não poderia distinguir uma página da outra. Mas ele estava sentado diante de mim. Levantei o livro de tal forma que ele só podia ver a capa. Recitei alguns trechos de Hamlet e também de Macbeth. Tenho certeza de que não li tão bem, pois falei tudo de memória, e não tão bem quanto o texto decorado do livro de Dickens. Mas acho que ele não percebeu. Para falar a verdade, senhor, acho que o Dr. Morgan não conhece Shakespeare muito bem. Balancei a cabeça, admirado com sua esperteza e sua capacidade de improvisação, para não falar da audácia, e pensar que Morgan achava que aquela garota era uma imbecil. Ela havia mostrado que era muito mais inteligente do que ele, aquele velho idiota. Muito bem pensado. Sinto muito por ter duvidado de você. Ela ignorou o que eu disse e voltou a olhar pela janela, evitando meus olhos. Senhor, tenho um pedido a lhe fazer. Um pedido? O que é? Eu gostaria de patinar no gelo. Patinar? Ela se virou para mim, os olhos brilhando. Por favor, senhor. Eva tem os patins. Ela disse que me empresta. Sei que não há um lago de verdade por aqui, mas há um laguinho nos fundos da casa, senhor. E os jardineiros limparam a neve para Eva, e ela costuma patinar ali. Por favor, senhor, precisa dar sua permissão. Eu ia dizer não, pois não podia imaginar o que Morgan pensaria da ideia. Mas então pensei, por que não? Que mal poderia haver? Além disso, eu não precisava pedir permissão a Morgan. Ele havia me dado carta branca para realizar minha experiência. Mais ou menos. Está certo, concordei. Vou levantar 1 hora mais cedo amanhã e você poderá patinar antes do café. Eu estava começando a pensar no futuro próximo, a me preparar para a partida, que precisava acontecer antes que a neve derretesse e revelasse o corpo de Caroline Adams, contando o dinheiro que eu havia tirado de sua bolsa. Descobri que havia $60. Com o que arrancaria de Morgan a título de salário, teria uma bolada considerável para financiar minha fuga rumo ao oeste. Estava ficando cada vez mais ansioso com o futuro e a nova vida que imaginava para mim, pois a vida que levava no hospital parecia cada vez mais sublinhada por uma vaga sensação de medo. Receava que dessem por falta da senhorita Adams e que ela pudesse ter contado a alguém para onde estava indo. Todas as vezes que me aproximava de uma janela com vista para o rio, não conseguia evitar um olhar ansioso na direção do bosque, como se esperasse a qualquer momento um barco da polícia. É claro que eu havia vivido muitos anos com esse tipo de medo,
Mas desta vez era diferente. O fato de ter tido a corda praticamente em volta do meu pescoço havia causado essa mudança. Antes, eu estava convencido de que era invencível. Agora eu sabia que não. Eu não era tolo o bastante para acreditar que o acidente de trem havia sido obra da providência divina para me proteger, ou do demônio, cuidando dos seus. Eu sabia que tinha sido pura sorte, um royal flush, na primeira mão. Uma sorte tão grande que eu não podia evitar a sensação de que havia usado todas as reservas dessa substância e que agora não me restaria mais nada. Na manhã seguinte, a neve deu uma trégua e o sol brilhou no céu claro e frio. Jane e eu saímos em direção ao pequeno lago. Ela ia tagarelando e rindo, usando aqui e ali uma palavra estranha naquele seu modo peculiar de falar. Em vez de médico e paciente, parecia que éramos uma criança e seu tio favorito. Ou dois amantes, algo que às vezes não parecia estar tão longe da verdade. Os jardineiros certamente haviam começado a trabalhar bem cedo, pois não havia nem um pouco de neve cobrindo o lago. Estremeci ao pensar que estávamos tão perto do lugar onde eu havia enterrado a infeliz senhorita Adams, que jazia a cerca de 20 ou 30 metros. Mas quando vi que não havia nenhum sinal que pudesse indicar a existência de um corpo ali perto, comecei a apreciar a ideia de sua proximidade. Enquanto Jane sentava na borda da água congelada para colocar os patins que Eva tinha lhe emprestado, caminhei descontraidamente até chegar ao local onde estava a senhorita Adams. Com os pés enfiados na neve, fiquei olhando sem conseguir evitar um sorriso ante a ideia de que estava diante da minha vítima e que eu era o único que sabia. Era evidente que Jane Pomba sabia patinar muito bem, que não era uma novata. Deslizou sem esforço pelo gelo, graciosa como um cisne, a cabeça sustentada por aquele pescoço deliciosamente longo. Ela zigue-zagueou pela superfície, aproximando-se perigosamente das beiradas, algo inevitável, pois o lago era muito pequeno, com certeza muito diferente daquele que havia mencionado, mas sempre sabendo onde estava. Ela deslizou pelo pequeno círculo do perímetro do lago com uma confiança que desmentia sua personalidade normalmente tímida. E então, subitamente, ela parou de patinar e ficou quieta, mais ou menos no centro do gelo. Ficou ali parada, olhando para a frente, o cabelo ao sabor do vento, completamente desgrenhado. Eu não sabia o que havia acontecido, mas senti uma sensação de vazio no peito. Algo do fundo de suas entranhas parecia ter vindo à superfície. Fui tropeçando na neve até chegar à beira do lago. Jane? Jane, o que aconteceu? Sua expressão parecia tão imóvel quanto seu corpo. Ela parecia não ter ouvido. Então, tive uma súbita inspiração. Florence! Gritei. Florence! Ela virou a cabeça imediatamente e olhou para mim. E ao fazer isso, começou a tremer. Seus pés escorregaram em direções opostas e ela caiu. Tive dificuldade para chegar até ela rapidamente. Meus sapatos escorregavam no gelo e quase caí de costas por mais de uma vez. Ela continuou sentada no gelo, olhando para mim, como se eu fosse um estranho. Está tudo bem, Florence, estou chegando, gritei. Ela não pareceu se importar. Finalmente, consegui chegar perto, por trás dela. Coloquei as mãos debaixo de seus braços e levantei-a. Os patins começaram a escorregar e cheguei a pensar que nós dois iríamos cair, mas consegui me equilibrar e segurá-la em pé.
O que aconteceu? O que aconteceu? Ela olhou para mim como se não soubesse quem eu era e disse uma única palavra: Theo. Esperei um pouco, mas ela não disse mais nada. Quem é Theo? Alguém com quem você costumava patinar? Seus olhos estavam olhando para mim, mas eu sentia que ela não estava vendo nada. Era como se um mecanismo dentro deles estivesse voltado para dentro, olhando para algo guardado há muito tempo. Lentamente, ela concordou com a cabeça. Sim, ele era alto. Ela ficou em silêncio de novo, por isso tentei induzi-la. Talvez seja o irmão de quem você falou? Theo é o seu irmão? Ela sacudiu a cabeça vigorosamente, como um cachorro se sacudindo para tirar a água do pelo molhado. Meu irmão? Sim, acho que era. Ele era alto como eu. Sim, ele devia ser meu irmão. Achei estranho o fato de ela falar desse Theo no passado, apesar de eu ter me referido a ele no presente. Seria porque havia acontecido alguma coisa com ele? Ou porque estaria falando de sua vida antiga como algo muito distante? Eu não saberia dizer. Com seu braço em torno de meus ombros, comecei a caminhar lentamente até a borda do gelo. Ela não tentou patinar. Em vez disso, foi caminhando desajeitadamente com os patins. Quando chegamos na beirada e ela se sentou para tirar os patins, eu disse: Está certo. Fale mais sobre esse Theo. Mais uma vez, ela ficou olhando para um passado distante, por não sei quanto tempo. Por fim, olhou para mim e falou como se tivesse acabado de perceber que eu estava ali. Eu. Eu não posso. Eu tinha uma foto de um garoto patinando em um lago, mas sumiu. Ele não está mais lá. Tente, insisti. Vamos lá, Florence. Você precisa tentar. Ela ficou em pé, olhou para mim e disse: Não deve me chamar por esse nome, senhor. Não sou mais essa pessoa. Aqui sou Jane Pomba. E dizendo isso, começou a caminhar de volta para o hospital. Fui atrás dela e a alcancei, mas apesar de todas as minhas tentativas para conversar, ela não disse mais nada. Foi quando estávamos nos aproximando do prédio que um movimento repentino em uma das janelas do andar de cima chamou minha atenção. Vi o que parecia a figura de uma mulher vestida de preto olhando para nós, mas naquele momento tropecei em algo. Talvez um galho coberto pela neve. E quando consegui me equilibrar de novo, a mulher, se é que existia, havia desaparecido. Fim do capítulo 21. Capítulo 22. Talvez fosse minha imaginação doentia, é claro. Minha ansiedade, o medo constante de ser descoberto e exposto. Mas essa imagem da mulher na janela começou a mexer com a minha cabeça, pois parecia confirmar uma sensação que vinha me perseguindo ultimamente, a de estar sendo observado. Nas ocasiões mais estranhas, sentia o peso de outros olhos sobre mim, apesar de nunca encontrar ninguém quando me virava para procurar. A única pessoa que poderia estar fazendo isso era o Riley. Sempre que me encontrava em sua presença, fosse na sala do dia, fosse na sala de jantar das pacientes, e olhasse para ela, encontrava-a observando-me atentamente, o que sugeria que era ela quem estava me espiando das outras vezes, quando não podia vê-la. Ela havia se tornado minha inimiga. Disso eu tinha certeza. Eu não conseguia pensar em outra justificativa para o seu desagrado,
a não ser a questão envolvendo Jane Pomba, que ela parecia encarar como um desafio à sua autoridade. E realmente era, pois, se fosse bem-sucedida, certamente colocaria em xeque a continuidade da dura disciplina que ela impunha no hospital e a qual apreciava, como eu bem sabia. Além disso, temia que ela tivesse encontrado o rascunho da carta que eu havia escrito para Caroline Adams e que suspeitasse que eu não era quem dizia ser. Se isso fosse verdade, precisava descobrir que tipo de jogo era aquele e por que não havia revelado tudo e me exposto de uma vez. Talvez pensasse que eu poderia lhe ser útil de alguma forma, e, apesar de ainda não ter entendido toda a história, achasse que valia a pena ter essa carta na manga. Também podia ser que ela simplesmente gostasse de ter poder sobre outro ser humano. Essa alternativa parecia menos lógica, mas eu já testemunhara o prazer selvagem com que saboreava sua crueldade com as pacientes. Apesar de não ser um sádico, eu entendia perfeitamente a emoção de dispor do poder divino de ditar o destino de outra pessoa. Decidi que não devia me deixar desencorajar pelo incidente no depósito. Precisava fazer alguma coisa para recuperar minha vantagem em relação a ela e neutralizar o que quer que tivesse contra mim. Ela representava um sério risco à minha esperança de conseguir sair dali incólume. Isso não seria possível se estivesse sob vigilância permanente. Decidi descobrir o que estava por trás daquelas fugas até o terceiro andar. Quando decidi segui-la, não consegui chegar a lugar algum. Ou melhor, consegui ficar preso em um depósito, pois ela era muito esperta. Teria de examinar o terceiro andar quando ela não estivesse por perto. Esse era o problema, pois a mulher parecia que não descansava nunca. Sempre que olhava ao redor, ela parecia estar por perto, materializando-se do nada, como se fosse um fantasma maligno. Podia ir a um quarto do hospital, mesmo que para uma visita inesperada e não anunciada. Quando chegava, ela já estava lá, como se estivesse esperando por mim. Mas havia uma ocasião em que ela ficava longe da ilha por uma noite inteira. E isso acontecia quando uma interna fugia ao controle e precisava ser levada para o hospício da cidade, onde havia melhores condições de conter as pacientes violentas. O'Reilly era responsável pelo acompanhamento dessas mulheres. Levava outra atendente com ela e as duas carregavam a paciente, geralmente imobilizada por uma camisa de força ou sedada, ou ambas as coisas, no barco que diariamente trazia novas pacientes e suprimentos. Como o barco só retornava no dia seguinte, elas passavam a noite na cidade e esperavam o barco voltar. Nessas ocasiões, O'Reilly ficava fora por quase 24 horas. O problema era que esses eventos ocorriam apenas esporadicamente, e talvez eu tivesse de esperar muito até o próximo. Desde a minha chegada, isso havia acontecido apenas uma vez. Estava matutando sobre isso quando a sorte me sorriu. Ocorreu um incidente que exigiu a remoção de uma paciente. Tudo aconteceu por causa das condições meteorológicas. Havia nevado muito durante todo o dia e a noite inteira. Os jardineiros não conseguiram limpar os caminhos para que as pacientes pudessem fazer seu exercício. Sem o passeio diário, as internas ficaram inquietas, cada vez mais intratáveis. Houve muitas brigas, principalmente no horário das refeições, com as mulheres disputando a comida com mais ferocidade do que de costume, atirando os pratos ou usando-os como armas. As atendentes corriam de um lado para outro, tentando resolver,
as disputas antes que se transformassem em algo mais sério, mas elas não conseguiam dar conta, pois quanto maior a perturbação, maior a agitação da população como um todo. E durante o jantar, a situação fugiu completamente ao controle. Uma paciente, mulher muito robusta, que só poderia manter aquele peso roubando regularmente a comida das companheiras, pegou um pedaço de pão da mulher que estava ao seu lado, que se vingou, enfiando o garfo no olho da ladra. A gritaria foi generalizada enquanto a mulher ferida rugia como um leão alvejado por um caçador, dispersando as que estavam perto dela, que estavam morrendo de medo. Ela agarrou sua inimiga e atirou-a sobre a mesa, jogando pratos e comida para todos os lados. Depois, tentou estrangulá-la inutilmente, pois faltava-lhe a habilidade. Levaram meia hora para dominá-la e acalmar as demais, com O'Reilly marchando para cima e para baixo pela sala, golpeando as costas das revoltosas com uma vara. É claro que isso apenas exacerbou a tensão e as coisas caminharam de mal a pior. Como era o encarregado da sala de jantar naquela noite, decidi assumir o comando. Aproximei-me de O'Reilly pelas costas e tirei a vara de sua mão quando ela se preparava para bater em outra paciente. Antes que ela percebesse o que estava acontecendo, peguei a vara e quebrei-a no joelho. Ela se virou e me olhou com um ar cheio de ódio. Ignorei-a e disse para uma das atendentes: "Vá até a cozinha e diga para trazerem mais comida. Tudo que puderem mandar, e depressa." Pouco depois, cozinheiras e criadas entraram correndo, trazendo cestos com pães e pratos com carne fria, e até um grande cesto com maçãs, coisa rara no hospital. Começaram a distribuir a comida aleatoriamente, colocando-a sobre as mesas. As mulheres famintas pararam de brigar de repente e começaram a pegar a comida. É claro que isso gerou mais rusgas entre elas, mas havia tanta comida que elas logo perceberam que não havia necessidade de brigar por ela e que até saíam perdendo com isso. O lugar ficou calmo rapidamente, pois estavam ocupadas demais com a comida para causar problemas. À medida que o caos foi diminuindo, as atendentes ajudaram as mulheres a voltar para os seus lugares e a ordem foi mais ou menos restaurada. Depois de lutar com 4 atendentes, a mulher que havia começado tudo foi colocada na camisa de força. A outra que a golpeara estava sentada no chão, soluçando, evidentemente horrorizada com o que havia feito. Mesmo assim, foi levada para a sala das pacientes violentas no terceiro andar. Seu abatimento mostrava que essa medida era absolutamente desnecessária, mas a política do hospital determinava que, quando uma paciente se mostrasse capaz de uma atitude extremamente violenta, não se podia lhe dar a chance de repetir o gesto. O olho ferido da outra mulher ficou em tal estado que, depois de examiná-lo, Morgan disse que não poderia fazer nada por ela e que a paciente deveria ser levada para o hospital da cidade. Isso significava que O'Reilly teria que acompanhá-la. Na manhã seguinte, postei-me diante da janela de meu quarto e observei o trio formado por O'Reilly, sua assistente e a mulher ferida, ainda na camisa de força e com um curativo sobre o olho ferido, preparando-se para partir. Quando chegaram à entrada principal do hospital, O'Reilly parou e olhou na minha direção, como se tivesse percebido meu olhar. Senti um calafrio só pelo fato de imaginar que ela sabia que eu estava lá, mas não tentei esconder e olhei resolutamente para ela. Calculei que estivesse se lamentando por ter de me deixar livre para vagar por seus domínios. Eu precisaria de tempo para explorar o terceiro andar em segurança.
Pelo menos 1 hora quando tivesse certeza de que Morgan não me pegaria por ali. Passei boa parte da noite trabalhando para conseguir isso. Depois de encerradas as terapias matutinas, com várias infelizes quase congelando na água fria ou gritando presas em uma cadeira, entreguei a ele uma pilha enorme de relatórios de pacientes. Geralmente eu lhe dava alguns de cada vez, como e quando eu os examinasse, e nisso eu estava mais ou menos atualizado. Mas durante aquela noite preenchi dezenas de relatórios, fazendo inúmeras anotações fictícias, porque não examinara novamente as pacientes desde que fizera o último relatório. Morgan não teria como saber disso, sobretudo com o Riley fora do caminho. Além disso, em muitos dos relatórios fiz observações e perguntas que exigiriam tempo para serem respondidas. Calculei que ele levaria algumas horas para responder a tudo. Depois de todo aquele tempo no hospital, eu estava começando a entender alguma coisa de psicologia. Pelo menos no que dizia a respeito a Morgan, com sua paixão pela pontualidade e sua obsessão com a eficiência. Ele não conseguiria deixar a pilha de relatórios sem antes concluir as análises de todos eles. Era inevitável que questionasse a quantidade de trabalho que eu lhe entreguei de uma só vez, e pedi desculpas por isso. Disse que havia me atrasado com os relatórios e que havia feito um grande esforço para colocá-los todos em dia, enfatizando que tinha consciência de sua importância. Morgan me repreendeu pela lentidão, como eu sabia que faria, e disse que trabalharia após o jantar naquela noite, que era exatamente o que eu esperava que fizesse. As pacientes estariam dormindo e haveria apenas algumas atendentes por ali. Os corredores estariam vazios e eu poderia me movimentar sem levantar suspeitas e sem encontrar obstáculos. Fim do capítulo 22. Capítulo 23. O hospital estava mergulhado em um silêncio mortal quando pus os pés para fora do meu quarto aquela noite. Senti aquela maravilhosa sensação que faz o sangue correr mais rápido de vez em quando. A sensação de que era poderoso e que nada nem ninguém poderia me deter. O Riley estava fora do caminho, exilada do outro lado do rio, e Morgan estava sobrecarregado de trabalho. Tudo conspirava ao meu favor. Não coloquei o pé sobre uma única tábua que pudesse ranger. Não bati em uma única peça do mobiliário, nem tropecei no escuro. Tinha apenas uma vela para iluminar meu caminho, e a chama bruxuleante desenhava sombras dançantes nas paredes, mas nada disso me deixou nervoso. Desci e parei diante do escritório de Morgan. Encostei o ouvido na porta. O barulho da pena arranhando o papel me deu a certeza de que estava embrenhado no trabalho. Voltei para a escada e esperei um pouco, o ouvido atento. Não queria dar com alguém de repente quando estivesse subindo. Seria difícil explicar o que estava fazendo. Não ouvi barulho algum, apenas a minha própria respiração. E, em algum lugar lá fora, o lamento solitário de uma coruja. Esse fantasmagórico predador da noite. Mas foi engraçado, pois senti um arrepio. Lembrei de repente da pobre Caroline Adams deitada lá fora sob uma mortalha gelada, e desejei em silêncio que ela dormisse tranquilamente. Jurei, da mesma maneira que havia jurado quando a sorte me libertou do trem, que enterraria a parte da minha natureza que me levava a fazer essas coisas. Procurei me acalmar, dizendo a mim mesmo que não havia quebrado o juramento. A eliminação da senhorita Adams havia sido absolutamente necessária para minha segurança, e não o resultado de um impulso perverso.
Satisfeito, com a certeza de que não havia ninguém por perto, subi a escada para o terceiro andar. Parei diante de um longo corredor com as portas em ambos os lados. Pude ouvir vozes murmurando à distância e fui atrás desse som. Encontrei uma porta ligeiramente aberta. Estava me sentindo muito confiante e nem um pouco disposto a recuar. Coloquei o olho na fresta e vi duas atendentes sentadas em duas cadeiras, cada uma de um lado de uma mesa, encostada à parede. Pareciam bem tranquilas. Havia uma garrafa de uísque sobre a mesa e cada uma tinha o seu copo. Conversavam calmamente. Eu me afastei sem fazer barulho e tentei abrir as portas do corredor. Estavam trancadas. Aguçei os ouvidos e consegui perceber o som de várias respirações, roncos, pessoas se mexendo nas camas e até uma mulher que falava durante o sono. Então, aqueles eram os quartos onde dormiam as pacientes difíceis, muitas delas em isolamento, devido à sua natureza imprevisível e até violenta. Não havia como saber se a louca que eu procurava estava em um desses quartos, ou como entraria se ela estivesse. Voltei pelo corredor na direção da escada e estava prestes a descer, dando a missão como fracassada e o mistério como não resolvido, quando ouvi o ranger do piso acima da minha cabeça. Olhando atentamente para o outro lado do vão da escada, percebi que continuava a subir. Apenas ficava mais estreita. Concluí que deveria levar a um sótão. Estava pensando se devia subir e continuar minha investigação, ou descer o mais rápido possível enquanto a sorte estava do meu lado, quando ouvi um som absolutamente diabólico. Uma risada ensandecida, desprovida de toda alegria e comicidade que costumamos associar ao riso e transformada em algo tão terrível, tão impregnado de perversão e desejo assassino que quase deixei cair a vela. O murmúrio de vozes das atendentes cessou de repente. Ouvi o barulho da cadeira sendo empurrada e uma voz comentando: "Parece que ela está ficando inquieta. Isso me deixa nervosa. Minha vontade é ir até lá e lhe dar um castigo. E eu iria mesmo, mas não tenho a chave. Se fizesse isso, ficaria sem emprego. Não tenho a menor dúvida de que é o que aconteceria se O'Reilly a pegasse." Foi a resposta da outra mulher. "Nós nem deveríamos saber que há alguém lá em cima. O'Reilly vai passar a noite em terra firme. Isso não importa, dá no mesmo. Não veja o mal, não toque no mal e aguente a necessidade de ter de ouvir um pouco do mal. É o que eu digo", declarou a mulher, rindo do próprio senso de humor. "Bem, isso é verdade", disse a outra. "Eu nunca a vi e nunca toquei, mas com certeza a ouço. Quem sabe mais um copo não ajude a bloquear os ouvidos." Ouvi o barulho dos copos brindando e depois o reinício dos murmúrios. Eu me abaixei e peguei o estreito vão da escada para o sótão, o que não foi nada fácil, pois ela fazia uma curva e passava embaixo do beiral inclinado do telhado, algo complicado para alguém da minha altura, ainda mais carregando uma vela. Cheguei ao topo, onde havia um único corredor central, com portas de cada lado. Abri a primeira e encontrei um quarto grande, com uma pilha de madeira, cadeiras de madeira dobradas, caixas, uma cama desmontada e coisas assim. Tudo estava coberto por uma espessa camada de pó. Meu nariz começou a coçar e tive muito trabalho para evitar um espirro
o que certamente me delataria. Fechei a porta e examinei os outros quartos deste lado do corredor. Estavam todos vazios ou com sombras de madeira, como no primeiro. Voltei pelo longo corredor, prestando atenção aos quartos do lado oposto, que também não estavam trancados e pareciam iguais aos outros. Mas quando alcancei a última porta, que ficava mais perto da escada, e virei a fechadura, a porta não abriu. Empurrei com o ombro, para o caso de estar apenas emperrada, mas ela não cedeu. Estava realmente trancada. Encostei o ouvido na porta e prendi a respiração. Silêncio. De repente, antes que eu pudesse me mexer, uma súbita corrida de passos do outro lado e a porta quase explodiu em cima de mim, batendo contra o meu ouvido. Quando alguma coisa ou alguém batia vigorosamente do outro lado. Caí para trás assustado e a vela apagou. Me deixe sair! Seu demônio! Me deixe sair! Parecia a voz de uma mulher, mas impossível ter certeza, pois não soava como a voz de um ser humano, e sim como uma alma penada saída do inferno. Senti o sangue gelar. Estava completamente no escuro e quase podia sentir os dedos da louca tentando alcançar minha garganta. Ela começou a gemer e a choramingar e a bater na porta. Eu não sentia segurança nenhuma naquele lugar. Parecia inteiramente possível que o monstro do outro lado daquele frágil pedaço de madeira, e tinha certeza de que era a louca que eu estava procurando, poderia arrebentá-lo a qualquer momento para sair de sua prisão. Em meu estado de choque com o furor da prisioneira, esqueci completamente da precariedade da minha situação e que ela não era a única coisa com que devia me preocupar. Despertei do meu estupor ao perceber uma luz no vão da escada, sinal de que alguém estava subindo. Minha situação era desesperadora. Em poucos instantes, a pessoa que estivesse subindo a escada chegaria ao topo. A luz iluminaria o corredor e eu seria descoberto em um lugar onde não deveria estar. Tateei no escuro procurando a maçaneta da porta do quarto oposto ao da prisioneira, mas encontrei apenas a parede. Nesse instante, a pessoa chegou à curva da escada porque a intensidade da luz aumentou o suficiente para que eu enxergasse a maçaneta. Abri a porta e entrei procurando fazer o mínimo de barulho possível, apesar de saber que diante do alvoroço feito pela criatura no outro quarto, o som de uma porta se fechando seria perfeitamente inaudível. Encostei o ouvido na porta e fiquei escutando. Os passos pararam diante da porta da frente. Então, aconteceu uma coisa surpreendente. Aquilo que eu jamais imaginaria que pudesse ocorrer. Ouvi uma voz tranquila e paciente, certamente falando com a mulher através da porta, sem abri-la. Era uma voz que eu conhecia muito bem. Calma, calma. Calminha, minha cara, acalme-se. Morgan sussurrou. Vamos lá, fique quieta. Se for uma boa menina, tenho um presente para você. Algo que vai gostar muito. Ele ficou em silêncio e a algazarra do outro lado do quarto cessou. Os gritos da mulher se transformaram em uma espécie de queixume.
Assim é melhor. Agora, minha cara, é melhor você voltar para sua cama. Se não fizer isso, eu não entro. E se eu não entrar, não poderei lhe dar um chocolate, não é? Houve um longo silêncio, e então ouvi o barulho de uma chave na fechadura, a porta se abrindo e fechando, e o barulho da chave de novo. Segurei a respiração, pensando no que fazer. Morgan teria entrado no quarto ou ainda estaria esperando no corredor. Talvez tivesse aberto a porta apenas para tirar o chocolate, fechando-a em seguida. Ele poderia estar no corredor. Abaixei-me e olhei pelo buraco da fechadura. O corredor estava escuro, de forma que deduzi que Morgan, com sua vela, estava dentro do quarto da mulher. Abri a porta e saí depressa. Atravessei o corredor e encostei o ouvido na outra porta. Ouvi o som mais estranho do mundo. A voz de Morgan, não havia dúvida quanto a isso, mas sussurrando, cantarolando uma velha canção dessas músicas populares apresentadas em shows de vaudeville, apesar de eu não conseguir situá-la com precisão. Também consegui ouvir uma espécie de acompanhamento, um murmúrio que por algum motivo me lembrou um ronronar de um gato, sugerindo que a louca também estava sussurrando enquanto mordiscava o chocolate. Isso sim era realmente muito estranho. Morgan, o pequeno tirando ríspito, o homem que sentia prazer em quase afogar aquelas mulheres indefesas, ou deixá-las amarradas em uma cadeira durante horas a fio, sentado e cantarolando para aquele monstro. Eu queria ficar e ouvir mais, para o caso de Morgan dizer alguma coisa que pudesse esclarecer o que estava acontecendo, mas o risco era grande demais. Ele poderia sair a qualquer momento e eu não teria desculpa nenhuma para justificar minha presença naquele lugar. Precisava ir embora e rápido. Enquanto isso ainda era possível. Não ousei acender a minha vela. A fresta de luz que saía por baixo da porta do quarto da mulher, apesar de fraca, era suficiente para mostrar o caminho até o alto da escada. Comecei a descer os degraus cuidadosamente, apavorado com a possibilidade de todo aquele barulho ter chamado a atenção das atendentes que estavam bebendo no andar de baixo. Eu não saberia o que dizer se fosse questionado por elas. Apenas rezei para que isso não acontecesse. Por fim, depois de alguns minutos que me pareceram uma eternidade, desci a escada e dei uma espiada no corredor. Estava vazio. A luz que saía pela porta aberta do quarto das atendentes era suficiente para que eu continuasse a descer outro lance de escadas. Assim que pudesse, peguei os fósforos e acendi a vela. Demorei alguns segundos para me acostumar, mas depois continuei a obedecer e em poucos minutos já estava em uma parte do hospital onde minha presença não despertaria suspeitas. Se encontrasse alguém, poderia alegar que estava indo até a biblioteca. Na segurança do meu quarto, tentei entender tudo o que havia acontecido. Era evidente que as atendentes sabiam da existência daquela mulher. Como poderiam não saber como todo aquele barulho que parecia ocorrer com certa frequência? Mas também era evidente que eram obrigadas a fechar os olhos e não sabiam muito mais do que eu a respeito dela. Eu, pelo menos, já a tinha visto e tocado nela. Ou melhor, havia sentido suas mãos me tocando. A mulher era a paciente especial de O'Reilly.
Era ela quem levava as suas refeições. Isso eu também havia visto. E pelo que havia visto nessa noite, nas raras ocasiões em que estava fora, o próprio Morgan assumia a incumbência. Mas era um Morgan muito diferente daquele que eu conhecia no dia a dia. Ele havia acalmado essa paciente, falando com uma voz suave e tranquilizadora, não com ameaças ou amarrando-a. Refletindo sobre sua atitude, eu diria que seu comportamento em relação a essa mulher era bem parecido com aquele preconizado pelo tratamento moral. Morgan, nesse caso em particular, parecia praticar o que eu pregava. Mas por quê? O que havia de tão especial em relação àquela mulher para merecer um tratamento diferente do que já era dado às outras pacientes? Porque sua presença era cercada de tanto segredo? Porque Morgan e O'Reilly haviam mentido para mim, fingindo que a pessoa que me atacou no escritório era apenas mais uma das loucas do terceiro andar. Fui dormir sentindo que não havia dado nenhum passo significativo para encontrar a solução daquele enigma. Eu havia confirmado a existência da ex, mas não encontrara nenhuma explicação para o mistério que a cercava. Fim do capítulo 23. Muito bem, meus companheiros de leitura. Qual é esse mistério agora, hein? Muitos mistérios nesse bloco de capítulos, né? O que será que aconteceu com a Florence para ela não querer mais ser chamada de Florence? Será que o cara, o falso Dr. Shepard, é um assassino serial? E agora, quem é essa mulher louca de quem Morgan paga para O'Reilly tomar conta? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber também como vocês chegaram até aqui. Como vocês encontraram o meu canal ou a minha leitura? Estou recebendo alguns comentários em relação a essa pergunta que eu fiz algumas semanas atrás e eu estou gostando muito de ler, de saber como eu fui encontrada por vocês. Bom, por hoje é só. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira da paixão, uma ótima Páscoa. Que Cristo continue revivendo e abençoando as nossas vidas, as nossas cidades, as nossas famílias e o nosso país. Que muitas coisas boas aconteçam. Até a semana. Ah, e que vocês ganhem muitos ovinhos de chocolate. Ou muito chocolate. Ou que vocês deem muito chocolate. Façam crianças felizes, adultos felizes, idosos felizes. Um grande beijo para todos vocês e até a semana que vem. Tchau!